pessoal, bem-vindo a mais um Sabe Arquitetura aqui pela VRT Channel. Bom, se você não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio e eu tô mais essa quarta-feira aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o universo da arquitetura, fazer um programa preparatório para 2022 e que eu acho que vai ter tudo a ver aí com seus preparativos de ano novo ou até, lógico, para o ano novo que vem aí. Pessoal, vamos lá para as nossas redes sociais. Você já foi até Amador Arquitetura? Dá uma olhadinha lá, dê sugestões, mandem mensagens para a gente, curtam a nossa página, compartilhe se você acha que ela é relevante para alguém que você conheça. A nossa missão realmente é pulverizar as dúvidas que estão relacionadas à arquitetura, a dúvida que as pessoas têm e principalmente em relação, muita gente fala em parte técnica, porque a parte técnica é algo que não é muito falado. Então, a gente gosta muito de ressaltar sobre o processo e não só sobre o resultado, tá bom? E pessoal, vamos continuar entrando lá, VRT Channel, busque lá o canal no Instagram para você também ter informações sobre a nossa programação. A programação está muito dinâmica, tem muitos programas novos, eu tenho certeza que você vai se identificar com muitos deles, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre uma varanda de um apartamento localizado numa região muito especial aqui de São Paulo. Esse projeto que nós desenvolvemos fica em Santana de Parnaíba, que é o município vizinho da capital aqui de São Paulo, e que até o centro dessa cidade é um centro histórico muito conhecido até no Brasil. E até fora dele, algumas pessoas já até conhecem. Existem muitos imóveis tombados, tem muitas pessoas na capital que às vezes vão passear no final de semana, no centrinho de Santana de Parnaíba, mas em especial, esse lugar que nós fizemos o projeto, é um condomínio residencial muito grande, que fica logo na entrada desse município vizinho, e que ele, enfim, ele é um condomínio novo, não é um condomínio antigo, e que ele fica, na verdade, eu ia falar da varanda dele hoje. E a varanda dele fica na frente, né, de frente para uma reserva. Então, assim, é um lugar muito gostoso, é um lugar muito agradável de estar. E essa família que adquiriu esse imóvel, nos contratou, né, para fazer a reforma de todo o apartamento. Mas a área da varanda em especial foi uma área muito esperada. No caso, né, o nosso morador, ele adorava fazer um churrasco, ele adorava fazer uma leitura no final de semana, ele era uma pessoa que tinha uma vida muito intensa, tem, né, ainda uma vida muito intensa, durante os dias de semana, né, trabalhando. Então, o pedido, né, para que esse ambiente fosse pensado para momentos de contemplação, de relaxamento, mas também para receber amigos, para receber família. E diante, né, desse cenário, né, dessa reserva, né, praticamente uma floresta na nossa frente, vocês vão ver nas fotos, uma paisagem incrível, assim, muito bonita mesmo. Nós fizemos um projeto que tivesse, na verdade, esse uso duplo e praticamente setorizado em dois subambientes, né, para essas duas atividades, mas que, por exemplo, se o cliente decidisse receber os amigos e dar um churrasco, as pessoas poderiam se sentar nesse outro subambiente que era reservado para leitura e até para relaxar em si. E ao contrário também, imaginando, por exemplo, uma pessoa, né, num sofá, né, lendo um livro, enfim, e a pessoa sentada na mesa, onde ela faria as refeições durante, né, esse evento com amigos, para poder jogar um jogo, para poder bater um papo, enfim, para poder contemplar esse espaço. E uma coisa que foi muito também pensada, né, para esse ambiente, foram os momentos realmente em família, né? A gente imaginou muitos cenários da família convivendo entre si, não só um descansando, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra coisa. Foi muito pensado esses momentos em família. Como esse casal tinha 2 filhos pequenos, uma coisa que foi realmente muito pensada também foi no uso dos materiais para esse ambiente. E quando a gente fala, né, na verdade, de ambientes como, por exemplo, uma varanda, isso é muito importante ser ressaltado,
a gente tem que pensar muito bem nos materiais que vão ser utilizados. Porque assim, né, com essa vinda das varandas gourmet, muito consequentemente por conta dessas grandes áreas, já se começou a se pensar nessas varandas como um ambiente fechado. E ao passo deles serem fechados, muitas pessoas começaram a tratar esses ambientes como ambientes fechados. O que a gente quer dizer com isso? As pessoas começaram a colocar, por exemplo, mobiliário inadequado para uma área que seria aberta, porque assim, uma varanda, ela recebe luz solar, se você prepara um churrasco, você precisa fazer uma boa limpeza, se não uma lavagem. Você acaba utilizando este espaço, que é uma varanda gourmet, como um espaço aberto, mas ele trata-se de um espaço fechado. E aí que mora uma questão que é muito importante. Quando você trata um ambiente externo, né, que é uma varanda, que ele é praticamente um ambiente externo, como uma área fechada, mas o uso dele é como um ambiente externo para que a gente faça limpeza e tudo mais, os materiais aplicados nesses mobiliários e tudo mais, eles precisam ser muito bem pensados, porque a forma como ele vai, como vai haver a manutenção, existe grande probabilidade de dar um problema sério. Por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho uma mesa com pé em madeira e o meu piso é branco, que é o caso vamos dizer, desse projeto. Nós tínhamos um piso em concreto branco, ele tinha um tratamento impermeabilizante, e eu tenho, por exemplo, um piso em madeira. O que acontece se eu molho uma madeira em cima de um piso branco? Você já tentou fazer essa experiência? Um piso branco que ele tem um tratamento, mas ele é um pouquinho poroso. Essa madeira, ela não é uma madeira que ela saiu da natureza assim. Ela tem um tingimento. Essa água, ela escorre e ela penetra. Ela não é uma água pura, ela não é uma água branca. E ela penetra no piso. Ela começa a manchar o piso. Então, se você começa a lavar um móvel de madeira num ambiente que você faz um churrasco, que você precisa fazer isso, e você molha esse piso, você começa a estragar aquele mobiliário. Por isso que hoje em dia, né, já de mais de uma década para cá, nós tivemos um desenvolvimento de mobiliário externo muito grande, porque eles começaram a pensar nesse tipo de rotina, nesse tipo de uso desses ambientes. Então você vê, por exemplo, muitos mobiliários, né, que imitam a palhinha, né, aquela palha trançada, mas que eles são de plástico, né? Eles são até de um silicone, é uma borracha. E o miolo desses móveis, eles não são de madeira, eles são de alumínio. Alguns são de inox, para quê? Para que, se eles molharem, eles não vão danificar o piso e eles também não vão sofrer um processo de degradação mesmo. Então, isso é muito importante ser falado. E aqui a gente vai mostrar para vocês quais são as soluções que nós adotamos para essa varanda para que não acontecesse esse tipo de problema, tá bom? E aí, pessoal, voltando, a gente vai falar e depois a gente vai falar das dicas da Amador, dando mais algumas dicas pontuais sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, pessoal, para o nosso vídeo. Vamos conhecer o nosso projeto agora. Então, essa aqui é a planta no nosso apartamento. Reparem basicamente que vocês vão comparar com a próxima planta, que é o projeto, que a gente não mexeu em parede, nós não fizemos grandes alterações. Nós vamos falar hoje da varanda e um pouquinho da sala. Vejam aqui o nosso projeto. Conhecendo um pouquinho, nessa seta preta você vê a entrada do apartamento, a entrada social do apartamento. Aqui a gente tem a sala de jantar, sala de estar. Reparem que aqui a gente consegue ter uma circulação bem fluida entre os ambientes. E isso é muito importante, por mais que os ambientes sejam separados, que eles não sejam integrados, porque isso traz um conforto de uso para os ambientes. Aqui você tem a cozinha, despensa, lavanderia, banheiro de empregados, biblioteca, lavabo e 3 suítes. E aqui você vê a suíte dos filhos e aqui a suíte do casal.
Agora vamos chegar na nossa varanda. Reparem aqui como nós pensamos nessa varanda. Como a gente comentou com vocês, os nossos clientes, eles gostavam de utilizar a varanda com uso múltiplo, para fazer leituras, bater um papo, receber família, receber amigos. Então nós dividimos esse ambiente numa parte para cada atividade e que ao mesmo tempo ela conseguisse ser utilizada de uma forma múltipla, ou seja, jogar um jogo e fazer uma leitura, fazer um churrasco e todo mundo está espalhado nesse ambiente. Então aqui nós colocamos uma mesa para refeições, um aparador que na verdade se transformou num banco que ficou bem legal, vocês vão ver, de costas para esse nosso jogo de poltronas, e à frente o sofá bem confortável com mesinha lateral e alguns toques de verde, porque vocês vão ver nas fotos, em frente a essa varanda a gente tem uma reserva ambiental maravilhosa. Vejam as fotos. Aqui o apartamento quando nós recebemos, esse é o nosso living. Aqui você vê o ângulo oposto do mesmo ambiente e essa porta à esquerda é a que liga para nossa varanda. Ela ficou exatamente assim, não houve remoção de caixilhos nem nada. E aqui, o primeiro ângulo da nossa varanda, a parte da churrasqueira e bancada. Depois vocês vão ver que essa bancada foi mudada. A churrasqueira ganhou outra cara, vocês vão ver, ela recebeu um revestimento, um arenito branco, bem bonito. Vejam a mata em frente dessa varanda, que coisa maravilhosa. Amanhecer todos os dias e se deparar com o frescor dessa mata, é bem gostoso mesmo. E aqui um detalhe da divisão dos pisos entre sala e varanda. Vocês vão reparar, depois nas fotos finais, que nós fizemos o mesmo revestimento entre um e outro, entre os dois ambientes, e que ao mesmo tempo, eles tinham só uma diferença de tratamento. Dentro nós fizemos polido e do lado de fora o fosco. E essa baguete, essa soleira, ela foi removida, ela foi recortada e nós colocamos uma baguete na cor do piso, branca. Então, praticamente sumiu. A gente não teve nem que fazer nivelamento nessa varanda. Vocês vão ver depois o resultado final, ficou bem interessante. E aqui um outro ângulo da nossa varanda, mostrando com o contrapiso já o piso original removido para ser aplicado o novo revestimento. Vejam aqui a nossa churrasqueira ganhando cara nova, revestida com arenito. Esse é um revestimento super adequado para se colocar em áreas de churrasqueira, porque ele tem uma textura que combina, ele tem uma propriedade que casa super bem com o uso. E aqui o acabamento entre os filetes de arenito que nós colocamos, intercalando o final de cada pedra. E aqui, reparem o piso já colocado do lado de fora e do lado de dentro na sala, como ele ficou todo claro. E reparem na porta, no piso, vocês vão ver a baguete já branquinha. Então você tem a sensação realmente de que esse piso está nivelado entre varanda e sala. Gente, olha essa vista. Pôr do sol maravilhoso. E aqui, nosso projeto praticamente finalizado. Aqui é o nosso living. Você consegue agora ver um outro ângulo, para vocês sentirem um pouquinho como ele ficou. Na parte de dentro e indo para nossa tão querida varanda. Vejam os sofás de costas aqui criando um semi-ambiente e de costas o nosso banco com revisteiro e os nossos puffs para também poder caminhar com eles no ambiente. Aqui a nossa mesa. Agora a gente vai enfatizar um pouquinho esses acabamentos, tá? Vejam as cadeiras, que é uma cadeira super básica, fácil limpeza, leves, que você consegue, enfim, dar uma durabilidade para elas nesse tipo de ambiente. O tampo em madeira natural. Aqui os nossos sofás em palha, na verdade é uma palha falsa, ela é em plástico, mas ela é muito fiel à original. Então isso também traz muita durabilidade. E esses estofados são no tecido náutico, então eles são super duráveis também. Aqui um outro ângulo da nossa varanda. Vejam, reparem o piso claro. Aqui um destaque para o nosso verde do ambiente.
Aqui mais um ângulo, vejam lá a churrasqueira no fundo, já revestida, o tampo trocado na cor preta, o preto São Gabriel. Reparem agora nos pés das cadeiras, ele tem o pé em madeira e o biquinho desse pé, ele é num metal com borracha, então isso ele é super adequado para o piso. E reparem no pé dessa mesa, ela é toda em aço inox, então não corre risco de enferrujar nem nada. E aqui vejam o nosso banco com revisteiro nessa lateral, vejam só. E aqui os nossos puffs que retiram essas almofadas e você também pode guardar coisas. E embaixo do nosso puff, ele é todo de rodízios, o que também ajuda bastante na questão de limpeza do ambiente. E aqui um outro ângulo do nosso banco. E aqui para encerrar, o nosso antes e depois do nosso ambiente. Olhando no ângulo da churrasqueira. E aqui o nosso outro ângulo, olhando o nosso espaço para leitura, para conversa e para o que mais você imaginar. E aí, o que vocês acharam? Interessante o resultado, né? Vocês veem que a gente consegue aplicar ali materiais que ainda a gente, por ter um pouco de madeira, por nós termos um pouco de elementos que trazem um aconchego, né, do ambiente para a gente ter um relaxamento, para a gente poder fazer um churrasco, que tem tudo a ver com essa questão do bem-estar, né, do aconchego do ambiente, a gente consegue ter uma manutenção adequada. Isso não significa que você não precisa, por exemplo, ter objetos que sejam um pouco mais delicados, mas desde que você faça um uso adequado deles, uma manutenção adequada deles, né? Então isso também requer muito cuidado de quem vai morar naquele lugar e de quem está destinado a cuidar daquele espaço, né? Como nós, como os donos, proprietários, né, nós temos que ter essa postura, né, de conservar e de tratar adequadamente os materiais, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante falar também são as cadeiras, né, que nós escolhemos também, que elas são em plástico, com os pés com os pezinhos em inox, para que a gente não tivesse problema para marcar o piso e tudo mais, como nós mostramos nas fotos. Então isso também é muito importante, porque apesar desse piso ele ser extremamente resistente, se a gente começa também a forçar a barra e abusar um pouco da bondade dele, ele também começa a ter problemas. Qualquer material sofre degradação. A gente tem, na verdade, uma quantidade muito grande de opções no mercado, mas a gente sempre tem que pensar que qualquer material ele pode sofrer degradação, sim. Tá bom? Agora, pessoal, vamos lá para dicas da Amador, que a gente vai falar um pouquinho pontualmente sobre os materiais que nós tivemos hoje na nossa varanda, que acho que vale a pena vocês olharem com bastante atenção e anotar e deixar guardadinho para uma oportunidade. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos falar da nossa varanda, tá? Opções que a gente adotou e que a gente acha super importante dividir com vocês. Bom, quando a gente fala de madeiras em varanda, e quando, na verdade, bate muito sol, a madeira não é qualquer madeira que nós podemos colocar. Nós temos que colocar madeiras que já sofreram por algum tratamento, entre aspas, de choque, né? De choque relacionado a temperaturas. Então, quando nós falamos, por exemplo, em madeira de demolição, quando nós falamos em cruzetas, quando nós falamos em dormentes, esses tipos de madeira, eles já sofreram tratamentos. Na verdade, dormente, né, e cruzeta, na verdade, são madeiras que eram utilizadas como trilhos de trem. Então, elas são extremamente resistentes, elas já passavam por um processo de quebras de temperatura, para que atualmente elas fiquem em ambientes, né, e até em ambientes externos, inseridas em terra, né, embutidas na terra, e elas ficam tranquilamente bem inseridas. Então a gente não tem problema com esses tipos de madeira que já são tratadas para estarem em ambientes que peguem sol. Quando a gente está falando em varanda, a gente não precisa se preocupar com chuva, né?
desde que, lógico, a varanda seja fechada, que não tenha, vamos dizer, ela não está exposta totalmente livre, mas ela tem, em muitos momentos, a incidência solar, então é muito importante que isso seja falado. Outra coisa muito importante que nós pensamos nesse projeto, que vale a pena dividir com vocês. Quando nós quisemos fazer a mesa redonda, né, aquela mesa com pé de aço inox, nós queríamos uma mesa de madeira. Ali não cabia fazer uma mesa de vidro, por exemplo. Aquilo não tinha muito nexo, né, para quem vai fazer um churrasco, para quem quer um ambiente mais aconchegante. Nós não enxergávamos aquele ambiente com uma mesa, por exemplo, em vidro, né, ela toda... a madeira tinha que estar presente em algum pedacinho lá. E nós resolvemos compor esse tampo com esse tampo inox, com esse pé inox. Nós fizemos esse pé em cruz, nós que desenhamos esse pé. Por quê? Porque o aço inoxidável já fala, ele é imune, né, à umidade, ele não enferruja. Então, quando vocês pensarem em contratar um piso, tem que ser realmente um serralheiro que venda um produto de qualidade. Aço inox é aço inoxidável, é metal que não oxida. Né? Então, isso já é uma coisa que já é conhecida por todos, mas é muito importante que seja falado dessa forma. Então, a escolha do pé de aço inox foi por esse motivo, para que se em algum momento alguém naquela residência decidir jogar uma água, mesmo que seja necessário ou que não seja, aquilo vai estar segurado por conta de ser um aço inoxidável. Já ao lado, nós temos aquele banco, né, que é o banco em madeira. Aquele banco, ele foi pensado numa madeira adequada para aquele ambiente, porém, não foram pensados nos pés. Por quê? Porque ali a gente já estava pensando que é uma área mais de relaxamento, uma área mais reservada, não tão próximo da churrasqueira, e que ali realmente era recomendável que se tivesse um grande cuidado com elas. Já as cadeiras que circundam a mesa, também foram pensadas da mesma forma que a mesa. Por isso que elas foram todas pensadas no metal, né, nos pés. E as cadeiras, né, o assento das cadeiras em plástico, porque é um modelo de cadeira também muito confortável para refeições, mas com o pé imune à questão de umidade também. E os sofás, desculpe, gente, os sofás também, que foram pensados naquela palhinha, que era totalmente também sintética, não foi pensada na palha convencional, mas, e também com os estofados num couro ecológico. Então, aquele estofado, ele foi pensado assim, a pedido do cliente, justamente para eventos, no caso de sujar, enfim, ter uma forma de limpar mais prática, diferente de um tecido, né? Naquela época, pelo menos quando nós fizemos o projeto, a gama de tecidos que sejam limpáveis com facilidade não era tão grande. Então, nós decidimos por um couro ecológico e que foi muito bem aceito lá para o uso dos nossos clientes. Tá bom? Pessoal, bom, eu acho que é isso. Espero que a gente tenha auxiliado caso você tenha algum tipo de dificuldade, algum tipo de dúvida em relação a esse tipo de ambiente. Varanda é um ambiente que precisa ter muita atenção, principalmente isso que nós estamos falando. Ele não pode ser tratado como um ambiente fechado e ser colocado móveis dessa forma, a não ser que ele seja uma extensão da sala e que não tenham eventos que sejam característicos de áreas abertas, como, por exemplo, fazer um churrasco ou fazer até uma pizza, enfim, algo que possa acarretar aí um volume de sujeira significativo para o ambiente, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado e dúvidas em relação a esse programa, em relação aos anteriores, em relação a qualquer outra sugestão, mandem mensagem para a gente vai ficar muito feliz. E como esse é o último programa do ano, eu queria desejar um feliz ano novo para vocês, que seja um ano novo de muitas conquistas, de muitas alegrias e de muita saúde acima de tudo. Um beijo, obrigado pela audiência de vocês e que venha 2022 com VRT Channel e Saber Arquitetura. Obrigado, pessoal!